Você sabe o que é CPA? Esse é o tema de hoje aqui no Além da Inércia, mas só depois da vinheta. E aí pessoal, meu nome é Felipe Cava, bem-vindos ao Além da Inércia. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e também já acione as notificações para ficar atento aos próximos vídeos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a camada porosa de atrito, né? Recentemente a Infraero anunciou que eles vão fazer uma manutenção durante o mês de agosto no aeroporto de Congonhas e dentro dessa manutenção está a substituição do revestimento asfáltico da pista principal, colocando um revestimento, no caso, a camada porosa de atrito. Mas o que é essa camada porosa de atrito? Hoje nós vamos entender aqui no Além da Inércia um pouquinho sobre esse tipo de revestimento asfáltico. Mas antes disso, vamos ver também algumas informações sobre o aeroporto de Congonhas e o que nós podemos aprender com esse momento aí de manutenção. Bom, o aeroporto de Congonhas ele possui duas pistas, sendo a pista principal e a pista auxiliar. A pista principal ela possui um comprimento, uma extensão de 1940 metros por 45 metros de largura e a pista auxiliar ela possui 1.495 metros por 45 metros de largura, né? São pistas, no caso, paralelas, orientadas de 35,17 e nós podemos observar aqui também na nossa apresentação quais são os valores de PCN, né? Que é o Pavement Classification Number, ou seja, qual que é o número de classificação do pavimento e esse número ele quer dizer se uma aeronave pode ou não pousar em determinada pista de pouso e decolagem. Então, vamos dar uma analisada aqui também. Nós temos aqui o PCN da pista principal, né? Ele é um PCN com um valor ali de 50, é um pavimento, no caso, flexível, né? Asfáltico. Ele está classificado ali como B, que no caso seria quando o solo de subleito do local ele apresenta um CBR ali mais ou menos de 10. E no caso da pista principal, nós temos ali que essa classificação da resistência do nosso pavimento ela foi feita de uma maneira técnica, né? Já para o caso da pista auxiliar, o PCN ele é 38, ou seja, essa é uma pista de pouso e decolagem que possui uma resistência inferior à da pista principal. Isso quer dizer que algumas aeronaves que estavam habilitadas a pousar na pista principal não poderão durante esse período aí de manutenção, esse período de um mês que a pista principal estará fechada. Esse PCN da pista auxiliar, né, ele também está num solo de CBR próximo de 10, mas esse PCN, ou seja, a classificação do pavimento aqui na pista auxiliar, ele foi obtido de uma maneira usual, ou seja, analisando quais são as aeronaves que estão acostumadas a pousar nessa pista de pouso e de decolagem. Isso quer dizer que não houve uma análise técnica aprofundada do pavimento, sendo apenas utilizado o valor de ACN das aeronaves que costumam pousar nessa pista em questão. Mas por que utilizar um revestimento asfáltico poroso? Né? Por que utilizar uma camada porosa de atrito? Bom, em situações de chuva, né? Quando os pavimentos apresentam um revestimento asfáltico convencional, ou seja, o CBOQ, esse tipo de revestimento asfáltico ele é de uma granulometria densa, ou seja, uma granulometria bem graduada. Isso faz com que a mistura asfáltica ela apresente pouquíssimos vazios, né, ali da ordem de 4%, dentro da sua mistura. Isso classifica a mistura asfáltica como sendo basicamente impermeável, né, tendo uma baixíssima permeabilidade, a ponto de eu poder falar que ela é impermeável, né? Com a ação de uma chuva, ou seja, com a precipitação acentuada, ocorre uma formação de água na superfície do pavimento, formando então a lâmina d'água. Essa lâmina d'água ela causa um fenômeno chamado de hidroplanagem ou aquaplanagem. Bom, como que isso ocorre?
Nós temos então o revestimento asfáltico aqui e nós temos essa formação de água na superfície do pavimento. Ao pneu rolar sobre essa superfície, a água acaba entrando ali entre o pneu e o pavimento, deixando com que o pneu não tenha o contato para ter aderência com o revestimento asfáltico. Essa perda de contato com o revestimento asfáltico faz com que ocorra um deslizamento do pneu e isso acaba pode gerar acidentes, tanto no caso de veículos, né, de carros de passeio, caminhões, quanto também, no caso, uma aeronave. Então, a ANAC ela nomeia esse tipo de fenômeno como sendo uma pista contaminada. Quando que eu sei que a minha pista ela está contaminada por lâmina d'água? Segundo a ANAC, a pista pode ser classificada como contaminada quando a lâmina d'água na superfície do pavimento ela é maior do que 3 milímetros por uma extensão de 150 metros e uma largura de 12 metros. Mas quando nós precisamos verificar se a nossa pista de pouso e decolagem se ela está contaminada pela lâmina d'água, né? No caso, a ANAC ela deixa algumas indicações de quando eu devo fazer isso. A primeira é quando eu tenho uma chuva moderada, ou seja, quando a minha precipitação ela for maior do que 5,1 milímetros por hora, e quando eu tiver um retorno do piloto dizendo que a pista está escorregadia. Isso é claro, quando o piloto realiza uma ação de pouso ou uma ação de decolagem, ele informa a torre de que a pista está com esse tipo de problemas. E aí então surge a camada porosa de atrito com o objetivo justamente de reduzir ao máximo esse tipo de efeito entre perda de aderência do pneu com o pavimento. Então, o que é a camada porosa de atrito? A camada porosa de atrito nada mais é do que um revestimento asfáltico com uma granulometria mal graduada, ou seja, uma granulometria aberta, onde eu tenho ali uma porcentagem de vazios na minha mistura, variando de 18% até 25%. Para que eu consiga atingir essa porcentagem de vazios, o meu teor de cimento asfáltico também não pode ser muito elevado, senão ele acaba, é claro, tampando os vazios da mistura asfáltica. Então, geralmente, o teor de CAP varia ali de 4% até 6%. Essa é um tipo de revestimento asfáltico que está descrito no DNRS 386 de 1999. Aqui nós temos também um gráfico que ilustra essa distribuição granulométrica, né, uma comparação entre duas misturas asfálticas. Nós temos então o CBUQ, que é uma mistura bem graduada, ou seja, eu tenho uma quantidade de graúdos, miúdos e aquelas partículas intermediárias ali numa porcentagem adequada. Já quando eu analiso um CPA, ou seja, uma mistura mal graduada, uma mistura aberta, eu tenho uma quantidade maior de agregados com granulometria elevada e eu tenho uma quantidade muito baixa de agregados miúdos. Isso, é claro, para que a mistura tenha os vazios que a gente precisa, ali da ordem de 18% a 25%, fazendo com que a mistura seja drenante. Mas então quer dizer que a água infiltra no revestimento asfáltico drenante e ela é encaminhada para as camadas inferiores do pavimento? Claro que não. Eu não posso permitir com que a água ela seja encaminhada para as minhas camadas de base, subbase e até para o subleito. Se isso acontece, eu tenho uma desestruturação da minha camada e faz com que diminua a capacidade de suporte do meu pavimento. Isso não é agradável, né? Isso vai acabar resultando em diversos problemas na minha estrutura. Mas então como que eu faço para impedir esse tipo de coisa? Bom, a camada porosa de atrito, ela requer que abaixo dela seja posicionada um revestimento asfáltico denso, ou seja, um CBUQ ou um outro tipo de mistura asfáltica densa, fazendo com que a água, ao penetrar por esse revestimento drenante, ele percola aqui internamente pela camada e ele alcança até uma profundidade em que ele encontra um revestimento asfáltico denso, ou seja, impermeável. Então, dessa forma, ele, por não conseguir passar, né, por não conseguir infiltrar nessa camada
impermeável, ela escoa para as laterais até chegar nos drenos ou nesses poços aqui para ser encaminhada para um local de descarga. Obviamente, essa seção transversal aqui não é de um pavimento de aeroporto, mas é uma forma mais didática da gente entender como é a seção transversal típica ali de um revestimento do tipo CPA. Ou seja, nós temos então aqui o CPA como ele sendo um revestimento asfáltico específico para aumentar a segurança de pistas, sejam elas de aeroportos, sejam elas de também rodovias, né? É um sistema interessante, onde eu consigo maximizar o meu contato pneu-pavimento e isso, é claro, evita acidentes. Mas, como nós temos também alguns problemas aqui no revestimento drenante, né? Por ele apresentar muitos vazios, esse tipo de revestimento asfáltico ele possui uma resistência à tração menor, o que pode acabar ocasionando em trincas precoces no material. Muitas vezes, por conta disso, esse tipo de camada ele não é considerada como uma camada estrutural dos pavimentos, e sendo apenas uma camada de ordem funcional. Outro tipo de defeito também que pode surgir nesse tipo de pavimento asfáltico é que, por ele ter muitos vazios, né, dependendo do local onde ele for colocado, pode acabar acumulando material ali nos vazios, gerando então a colmatação dos vazios da mistura asfáltica. Então ele requer alguma série de manutenções para que seja prevenida esse entupimento dos vazios na mistura asfáltica, né? E para que ele consiga desempenhar a sua função, que é permitir que a água infiltre e que é maximizar o contato pneu-pavimento. No ano de 2017, eu fiz uma iniciação científica com o professor Creso Peixoto, onde nós analisamos esse tipo de revestimento asfáltico drenante como uma solução para substituição de uma drenagem convencional, por exemplo, com bocas de lobo e outros tipos de sistemas de drenagem, né? O artigo que eu escrevi está na Lei da Inércia, então se você tiver interesse de conhecer essa pesquisa, de ver os resultados que eu encontrei na minha pesquisa, acesse o nosso blog, veja lá nos estudos de caso todo o material que tem disponível sobre esse assunto. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Sigam as nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn e também acessem o nosso blog. E, é claro, se inscreva aqui no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. É isso, pessoal. Até mais.